Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 30 de abril de 2025, segunda semana da Páscoa, quarta-feira. Santo do dia, São Pio V, Papa devoto de Nossa Senhora, a Rainha das Batalhas. Miguel Ghisleri, eleito Papa em 1566, com o nome de Pio V. Nasceu em Bosco Marengo, na província de Alexandria, em 1504. Aos 14 anos, ingressa nos dominicanos. Após a ordenação sacerdotal, subiu rapidamente todos os degraus de excepcional carreira: professor, prior do convento, superior provincial, inquisidor em Como e em Bérgamo, bispo em Sutre, em Nepe, cardeal, grande inquisidor, bispo de Mondovì, papa, e em seguida papa, né? Em um período de guerras e instabilidade política, com invasões na Europa, houve uma batalha, a Batalha de Lepanto, onde os otomanos estavam preparados com uma esquadrilha grande, né, vários navios, aguardando para invadir a Europa. Às 12 horas do dia 7 de outubro de 1571, teve início uma das batalhas navais mais determinantes da história cristã. Depois de 3 horas de ferozes combates, as forças aliadas da Liga Santa, justamente promovido pelo Papa Pio V, derrotaram os otomanos, né? Durante o seu pontificado, Pio V dedicou-se também à assistência aos pobres, aos necessitados, enfrentou diversas, eh, eh, combateu diversas heresias dentro da igreja, criou estruturas assistenciais como o Monte de Piedade, hospitais de São Pedro e Santo Espírito. E durante a crise econômica de toda a Europa, a escassez de alimento em 1566, suprimiu todo e qualquer gasto supérfluo, distribuiu alimentos e promoveu serviços sanitários. São Pio V, rogai por nós. Na liturgia de hoje, nós vamos ver enquanto está crescendo a comunidade, a primeira comunidade, os primeiros cristãos, e já começam a incomodar de forma bem radical os sacerdotes, os sumos sacerdotes, e todos dos partidos dos saduceus, e também o domínio civil, né, Herodes e tudo mais. Então começa aí a perseguição mais ativa contra a igreja. O salmo de hoje é o Salmo 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E assim a igreja é assim que Cristo atua no meio de nós. E todo aquele que engrandece o Senhor, grita ao Senhor e ele nos ouve. Isso que nós vamos aprender no Salmo. E no Evangelho, em João 3, 16, 21, nós vamos ver a expressão que Jesus é a luz que veio ao mundo. Então, todo aquele que acolhe a luz é de Deus e será salvo. E todo aquele que rejeita a luz está atraindo para si as trevas. Ouçamos com atenção a palavra do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantaram o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho, formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então, mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo:
Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas estavam a postos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvir esta notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo, ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Está escrito, irmãos, quem nele crê não é condenado. A questão é o crer aqui no Santo Evangelho, porque é pela crença que nós entramos na dimensão da fé. Agora é necessário crer primeiro. O crer significa conhecer Jesus, estudar Jesus, aceitar Jesus. E na medida em que eu aceito Jesus, um Jesus histórico, um Jesus que nasceu, o Jesus que conviveu, o Jesus que ressuscitou, então, todas evidências históricas. Então, o crer não exige muito da gente em termos de aceitar, porque na medida em que eu creio, aí sim, eu aceito. E na medida que eu aceito, eu desenvolvo a dimensão da fé. Agora, a fé é crer naquilo que foi prometido. É uma esperança, que contempla aquilo que virá, que ainda não aconteceu. Então, crer é diferente de fé, mas tudo começa nessa palavra. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Então, reportando agora ao santo do dia. Vamos lá. Quando o Papa Pio V organiza, então,
a defesa da Europa, a Liga, né? A Liga de Libertação, que foi chamado de Santa Liga, e derrotaram os otomanos, é, é, teve morte, teve morte, muita morte dos dois lados. Ah, mas como? Então o Papa Pio V, ele liderou uma guerra? É, uma guerra. Porque quem nele crê já está vivo. Agora, aquele que não crê em Jesus já está morto. Então, o Papa e toda a Liga, aqui é a Liga Santa, eles defendem a fé cristã, o credo cristão. O que adianta eu viver nesse mundo? Porque se os otomanos invadem a Europa hoje seria toda ela muçulmana. Acabou, não teria mais cristianismo, né? Então, toda fé em Cristo Jesus seria totalmente dissipada na Europa. Então, a luta, então, é preferível morrer do que viver sabendo que você vai morrer e entrará nas trevas. Então, volta ao Evangelho. Olha só, quem nele crê já se salvou. Agora, quem não crê é condenado, tá? Já está condenado. Por quê? Não acreditou no Filho do Homem, no Filho unigênito. Ora, o julgamento é esse. Isso quem está falando é Jesus, não sou eu que estou falando. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. E quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que as suas ações não sejam denunciadas. Então, é uma questão de sim e não. Eu aceito Jesus, sou salvo. Eu não aceito Jesus, não serei salvo. Está escrito. É a palavra de Deus, né? Então, também responde as suas questões. Ah, todas as religiões salvam. É questionável. Agora também está escrito em Deuteronômio 32, versículo 35, somente Deus julga, somente Deus condena. Então Deus sabe quem pratica a religião natural, porque a religião natural, a honrar pai, mãe, honrar a Deus, né, todo esse temor em nome de Deus, pode salvar a pessoa. Mas o que Jesus está passando para nós, e o que a igreja tem que passar para cada um de nós, é aquilo que Jesus falou para nós. Quem não crer no nosso Senhor Jesus Cristo não será salvo, porque rejeitou a luz. E realmente, quando a pessoa ela se abastece das trevas, ela começa a rejeitar a luz, porque a luz revela o seu pecado. Assim aconteceu no século XIV na Europa. No século XIV na Europa foi terrível, porque os reis rejeitaram a palavra de Deus, os reis rejeitaram a igreja e preferiram as trevas, né? Porque nas trevas eles podiam praticar adultério, pecados, orgias, sem o dedo apontado da igreja sobre eles, e poderiam praticar toda sorte de perseguição, injustiça contra o povo, resultando em milhares e centenas de mortes, e a Europa realmente estava se pervertendo cada vez mais. Na medida em que a igreja foi se afastando do Estado, a Europa foi se pervertendo e se condenando e se dedicando ao pecado, isso nas suas lideranças, seus reis. Resultando, o resultado disso, primeiro foi o protestantismo em 1500, em torno de 1500, 1520, e depois a grande revolta na França, né? Então, a Revolução Francesa, que traz agora um homem como centro da devoção litúrgica e não mais Deus. Deus foi excluído na Revolução Francesa. Então, o homem agora é o ser iluminado que deve ser cultuado. E cada um praticava no liberalismo francês a sua religião da forma que ele queria. Então, o julgamento de pecado e não pecado era individual. Cada um fazia o seu julgamento e assim se comportava. Uma tremenda anarquia em termos de comportamento social. Mas, nesse meio, surge então
o Papa Pio V, que uma pincelada de Deus no mundo para santificar o mundo do século XVI. Começa no século XIV e no século XVI é o ápice dessa, eh, desse descontrole dos reis em relação à presença de Deus. E na primeira leitura nós vamos ver isso, porque desde o início os apóstolos são perseguidos. E olha quem persegue os apóstolos: o sumo sacerdote e todo o seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos, lançá-los na cadeia pública, né? Porque eles já tinham convocado o sinédrio, que é a alta cúpula da religião. Então veja que os apóstolos estão sendo perseguidos por dentro, né? Por aqueles que deveriam proteger, pois Jesus Cristo é a extensão, é a concretização de todas as profecias. Mas eu quero chamar a atenção no versículo 26, quando então eles mandam buscar os apóstolos, porque um anjo teria libertado eles da prisão. Aí os guardas vão atrás dos apóstolos. Então o chefe da guarda do templo saiu com as guardas e trouxe os apóstolos. Olha a observação, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Então veja que o povo está protegendo os seus presbíteros. O povo protege a igreja. Então, nós não podemos permitir que nossos padres sejam perseguidos, sejam caluniados. Nós temos também, como povo, proteger os nossos presbíteros. Eu estou falando de bispo, papa, estou falando de padre, diáconos, estou falando deste corpo de homens consagrados que se dedicam à vida no anúncio do Santo Evangelho. Então, o guarda veio, levaram eles presos, mas sem violência, com respeito, porque eles tinham medo dos apóstolos? Não, eles tinham medo do povo, que os atacasse com pedras, porque o povo estava ali protegendo a sua liderança. É isso que falta dentro da Igreja Católica. Nós, né, leigos, temos que nos unirmos em proteção à Santa Igreja, em proteção aos nossos presbíteros, né, em proteção, salvaguardando e dando a este povo especial, pincelado por Deus, pensado por Deus para ser o anunciadores da Boa Nova, toda a segurança que eles precisam e parar com esses combates internos entre nós. E no Santo Evangelho de hoje, né, o Senhor nos deixa bem claro, né, que Deus amou tanto este mundo que deu o seu Filho unigênito para todos, né, para que não morra todo aquele que nele crê. Então, ó, Deus amou o mundo todo e ama o mundo todo, com bons e maus, mas para que não morra todo aquele que nele crê, mas que tenha vida eterna. Então a graça é para todo mundo, mas quem crê não vai morrer, ressuscitará com o seu Filho Jesus. É isso que a liturgia passa para nós. Em meio às perseguições e condenações deste mundo, nós devemos sermos os arautos, aqueles que proclamam a misericórdia no mundo, aqueles que anunciam que Jesus vem em honra e glória para julgar os vivos e os mortos e oferecer luz àqueles que estão acorrentados nas trevas. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E a reflexão do dia é um programa com o objetivo de estudar as palavras que compõem a liturgia diária, revelar para nós a intenção da liturgia. E a intenção da liturgia de hoje é condenar as trevas, quebrar as correntes que nos ligam à escuridão e oferecer a luz da salvação. Seja você também um anunciador da palavra, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, para que mais corações escolham a luz ao, e, renunciem às trevas. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.